Vamos ao papo editorial da hora do almoço. Mais uma derrota para o Flamengo. E um pedido de desculpa aos colegas que eu citei ontem na análise do jogo. Mas tem hora que a paciência vai para o ralo. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o vascaíno vai almoçar revoltado, mal amado, indignado. Mais uma vez, perdeu para o Flamengo. Dessa vez por 1-0 o gol do Bruno Henrique ontem lá no Newton Santos. E com isso, o jogo de volta, o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar para a final do Campeonato Carioca ou contra o Fluminense ou contra o Volta Redonda. Bom, hoje tem o primeiro jogo, na outra semifinal entre Fluminense e Volta Redonda lá no Estádio Cidadania, né, lá no... Desculpa, é no Maracanã, no Maracanã, o Volta Redonda foi vice-campeão da Taça Guanabara e o Fluminense foi terceiro primeiro jogo. É no Maracanã, com o Volta Redonda tendo a vantagem de 2 resultados iguais e o Fluminense tendo que vencer uma e empatar a outra. Bom, mas vamos lá. E ontem, mais uma vez, o Vasco morreu fisicamente, mas não se contenta. O Daniel Félix, amigão da massa, tá lá as festas, churrasquinho, o paz, está sempre ele lá, amigo do Pedrinho. Hoje o Vasco é não é uma SAF. Vamos convencer que teoricamente é uma SAF, no papel é uma SAF, mas na prática é uma associação, voltou ao amadorismo e é a administração do amor. Até eu escrevo a administração de forma errada na internet, né? Gestão com a M de forma irônica, entre aspas, para entenderem que eu estou ironizando, mas é uma gestão do amor e viva as amizades. E por isso o Daniel Félix, que é o chefão do setor de performance, não é demitido. E o Vasco, um tempo é o segundo tempo é outro. Ontem, 1-0 até antes do gol do Bruno Henrique, poderia ter tomado o gol. O primeiro tempo até competiu com o Flamengo, né? Teve a maior chance clara do primeiro tempo, foi do Vasco. E só não abriu o placar porque o Léo Rhodes, que persegue o Vasco quando ele era do Bragantino, naquele jogo que o Vasco se livrou do rebaixamento, ele fez o gol do Bragantino, né, que quando estava 1-1 na época, a ocasião do gol do Bragantino, não lembro se o Santos estava vencendo, que rebaixaria o Vasco. Aí depois o Vasco fez o segundo gol, assim, e o Fortaleza fez o gol da vitória, que rebaixou o Santos e salvou o Vasco. Mas, novamente, vimos o Vasco morrer fisicamente. Isso não se... hoje temos, infelizmente, o jornalismo morreu. O jornalismo que eu defendo, que o Marco Jacob, o detetive vascaíno, defende. Abraço, o Marco Jacob. O Emerson Rocha defende. Abraço, o Emerson. Morreu. Nós não temos que ser centro de uma história. A gente tem que contar uma. A partir do momento que um jornalista se coloca como centro da história, o jornalismo morre. Quando o jornalista bota ele como capa,
do seu próprio canal, né, na sua própria notícia. Não os atletas que deveriam ser o personagem. O jornalismo morre. E ontem eu peguei me machucou o coração, fizeram com o Emerson, porque vazou a lista dos relacionados para o jogo muito antes, um dia antes. E a notícia foi do Vene Casagrande, que é amigão do Lucas Pedrosa do SBT. E o Emerson foi claro que o jornalista estava correto de passar a notícia. E criticou é quem vazou a lista de relações. E é uma coisa que vem sendo decorrendo no Vasco, inclusive jogos fora. Um dia antes do time viajar, já vem a lista de relacionados para a viagem. E o Emerson certamente criticou isso. Eu tenho uma honra de ser colega de profissão do Emerson, não só por ele ter me salvado daquele barraco que teve no Vasco Goiás, torcida jogando pedra, sei o quê, não só apenas por isso. É um cara extremamente ético. E ele criticou o vazamento não jornalista. Só que o Vene Casagrande tomou as dores por si, porque o meio do esporte é um meio cheio de marra. Muitos veem essa marra como uma questão de sobrevivência. E o Vene tem canal dele que fala só do Flamengo, tem a parceria dele com o Lucas Pedrosa no SBT, mas ele pegou para si aquilo, falou, vou falar com a fonte, passar para você também, para você não ficar reclamando. Primeiro que ele mostrou que não tem problema sério de interpretação de texto. Outro que ele se colocou como estrela da companhia. E nisso o jornalismo morre. E morre também quando você deixa de ser independente, toma um lado dentro da política no clube por interesse, seja como aconteceu no Veneza de vazar, explica-se porque, por exemplo, o Pedrosa, ele não tem criticado a diretoria, ou tem criticado de forma leve. Citei o Fábio Azevedo, que criticava muito o Pedrinho, depois da entrevista coletiva, se tornou um certo porta-voz da diretoria. E esse Matheus Gilbert, que tem um amor incondicional ao Pedrinho. Se o Pedrinho falar, ó, se joga no 15º andar, que você não vai morrer, ele se joga cegamente. E seja estudante, seja profissional, a gente tem que manter uma independência jornalística. Criticar quem deve ser criticado, elogiar quando merece ser elogiado. Mas bom ver o que ele está postando, porque ele, como a fonte dele é o Cassiano Bebeto, é o que dá, explica-se o amor incondicional dele à diretoria. O que a diretoria pensa? E o Pedrinho deu uma entrevista à TNT, dizendo que está fazendo uma limpeza no Vasco. Não se surpreenda se atletas saindo da 77, com exceção do Léo Jacim, que ainda não renovou, e o Pablo Vaete, vão sair um a um. Já está uma queima com o Dimitri Payet.
e com o Lucas Pinto. Esse moleque, que aliás uma vez ele postou uma vergonha alheia, que a mãe dele saiu, deixou ele sem comida, que ele não sabe fazer sua própria comida, pelo jeito nem miojo ele sabe fazer. E perseguindo atletas vindo da 77. Elogia Felipe Coutinho com atuações patéticas. Ontem o Felipe Coutinho não jogou nada. Ele disse que o cara jogou pra caralho. Porque veio a contratação do Pedrinho, embora o Coutinho já negociava com as duas frentes. Antes mesmo que o Pedrinho fazer que fez, o golpe jurídico que fez com a 77. Então o Éder, que é professor, mas ele também não critica a diretoria, ama a diretoria, ainda acredita no Pedrinho, mas tudo bem. Mas ele não é jornalista, ele tem direito disso. Agora um jornalista que é um problema. E ontem, derrota. Passando pano para a diretoria, criticando só atletas que vêm da 77, a ciência foi pro ralo. Chamei ele de verme. Tentei me desculpar que realmente perdi a compostura, não deveria ter feito isso. Não justifica, apesar dele jogar um bom jornalismo ralo, não justifica. Mas ele me deu um livramento, vejam. Bom, pelo menos não vou ver mais as sanidades que o moleque veio fazendo. Porém, entretanto, todavia, eu me desculpei por ele via Instagram. Fica aí um registro. Mas são exemplos que jornalistas morrem. Toma lado fatos não são mais importantes, mas caça-cliques e exclusivas são acima dos fatos. Ela me morre. Mas de qualquer forma, peço desculpas, Lucas Pedrosa. Eu adoro o Lucas Pedrosa, mas já falei na cara dele que eu não gosto do que ele faz de demitir colegas. Isso é muito feio. Já falei na cara dele, ele teve um período que deu essa parada, voltou a fazer isso, e fez isso com o Joel Silva, né? Quando o Joel estava no Atenção Vascaínos, chamando o Joel de mentiroso. Bom, eu não desmenti o Joel, apenas passei que o empresário do Vaete, eu esperava que o cara não fosse me responder, já tinha respondido Pedrosa, já tinha respondido um meio jornalista. Foi bom, mandei mais mesmo assim, eu mandei mensagem pelo Zap, e achei que ele não fosse responder, porra, o cara passou um dia inteiro respondendo jornalismo, mas ia responder dizendo que não ofereceu o Vaete para time nenhum. Então, mas eu não desmenti o Joel. Agora o Lucas Pedrosa falando que é mentira, ele voltou àquela compostura antiética de demitir colegas. Mas é um cara que eu gosto, me salvou uma vez quando a gente estava na coletiva, a bateria do celular acabou, sempre preocupado como ia chamar no Davinov, né? E como a gente mora no meio mar, Copacabana, se bem que é longe pra caramba onde a gente mora, grande pra caramba, ele mora quase no final de Copacabana, um inicinho, mas ainda assim, eu já falei isso pra ele, mas ele tomou uma postura mais governista. Eu acho que a gente não tem que ter lado, a gente tem que ouvir
todos os lados da política do Vasco, e o torcedor que tira suas próprias conclusões. Mas, de qualquer forma, já se desculpa por ter citado, eles têm uma hora que a paciência vai pelo ralo por jogar a independência jornalística no lixo. E vamos esperar, tem o confronto da Copa do Brasil, tem o jogo de volta contra o Flamengo pela semifinal no Campeonato Carioca. Eu falei, quando o Fábio Carelli foi contratado, que ele viria com prazo de validade. Ele, para funcionar, tem que ter uma estrutura de primeiro mundo. Aquele Corinthians, campeão brasileiro de 2017, ele pegou toda a estrutura já feita pelo Tite. Mas vamos aguardar que, olha, se foi eliminado pela Copa do Brasil por Nova Iguaçu. Eu acho que tem tido, nos últimos anos, dificuldade de vencer o Nova Iguaçu. Perdeu 2 vezes, empatou uma e perdeu 2 no ano passado. Perdeu um jogo em Uberlândia, empatou o primeiro jogo da semifinal e perdeu o segundo jogo da semifinal, que foi o Nova Iguaçu fez a melhor campanha na sua história, Campeonatos Carioca, chegou na final. No ano passado perdeu para o Flamengo. E esse ano, na estreia, empatou com o Nova Iguaçu. Acho que tem tido dificuldade de vencer o Nova Iguaçu. E se for eliminado pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil? E vai ser novamente no Nilton Santos, que o mando de campo do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu escolheu o Nilton Santos. E o jogo de volta na semifinal. Teoricamente, eu digo hoje que eu não acredito que o Vasco vai vencer com 2 gols de diferença. Por justamente ainda está com chefão no setor de performance do Vasco, amigão da galera, já esteve presente em rebaixamentos do Vasco, que não é demitido, porque é amigo do presidente. Mas juram que o Pedrinho... Aliás, contrataram agora um preparador físico para o Sub-20, amigão do Felipe. Mas me juram que essa galera cheia de amizade e amor querem vender. Que é o mais que quer vender. Bom, vamos aguardar, já tem uma torcida, ia esquecendo, dizendo que o Pedrinho assinou novas natas, que apareceu novos interessados. Daqui a pouco vamos especular quem são os interessados. Pelo jeito, o grego e já apareceu novos interessados, assinou nada, mas não recebeu proposta nenhuma. Investidor, caia do céu. Bom, então é isso, galera. É só para ficar aí, da minha forma de pedir desculpa aos estados. E vamos que vamos, já que no meio da semana tem confronto de novo e o final de semana também. Até mais.